Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém. Aos internautas e também aos amados que ouvem pelo rádio, que a graça do Senhor possa estar em vossas vidas. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, os versículos 40 ao 45. A presença do Espírito Santo, ela é real em nosso meio, e nós temos liberdade de adorar a Deus com os nossos lábios, de erguer a nossa mão aos céus, de glorificar a Ele, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40 a seguir, diz assim: E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que lhe acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Quantos podem glorificar a Deus por esta porção do texto sagrado? Quando leio certos textos da Bíblia Sagrada, começo a fazer algumas indagações que o texto não tem resposta. Eu queria saber o nome desse homem, a família dele, o que fazia, quais eram os seus costumes. Todavia, o evangelista João Marcos, ele se detém em relatar o milagre e não nos traz certas informações. Então, eu tomo a liberdade de conjecturar a respeito da vida deste homem. Com certeza este homem, ele tinha sonhos, este homem tinha projetos. Talvez tivesse uma esposa, filhos, tivesse idealizado fazer muitas coisas no ano seguinte. Um trabalhador do campo, talvez, visto que na Judéia, naqueles dias, a maioria dos homens trabalhavam na agricultura. Imagino um lavrador da terra, muitos projetos, muitos sonhos, mas de repente ele começa a notar, a perceber que está havendo certas mudanças no seu corpo. Ele começa a perceber algumas feridas, começa também a perceber que está perdendo a sensibilidade em certos órgãos do seu corpo. Começa a notar as roupas manchadas de sangue. Todavia, ele não se cortou. Posso imaginar este homem vindo certa tarde do seu trabalho, e ao chegar sobre uma bacia com água para lavar as mãos, ao colocar as mãos na água, ele percebe que a água ficou vermelha. Ele não se lembra de ter se cortado. Lá no fundo da sua mente, do seu coração, ele até imagina o que tenha.
conversa com a sua esposa e ela diz: olha, como manda a lei, você deve ir até o sacerdote para que ele faça uma avaliação. Deixe-me falar um pouco a respeito da lepra. Este homem imagina que ele esteja com lepra. A lepra nos tempos bíblicos era a pior doença que uma pessoa poderia ter, uma doença degenerativa. A pessoa era capaz de perder um dedo, parte da mão, o pé, e nem sequer sentir. Era uma doença terrível, não havia remédio, só Deus poderia curar da lepra. E este homem imaginava que estivesse leproso. O homem que tivesse lepra estava condenado a perder a sua família, a perder os seus amigos. Este homem era banido da sociedade, conforme a lei de Moisés, em Levítico, capítulo 13, versículo 46, ele estava condenado a viver fora do acampamento, fora do arraial. Depois que os israelitas já estavam em cidades, estes leprosos eram condenados a viverem fora dos portões da cidade, no local chamado de leprosário. A vida de um leproso não era fácil. Pior do que a dor da doença era a dor do abandono, a dor do desprezo, a dor da solidão. Este homem então vai até o sumo sacerdote. Ele faz a avaliação esta que durava alguns dias. E ao fim da avaliação, o sacerdote coloca uma mão na boca, a outra ele estende em direção ao homem, e ele profere a pior frase que um homem poderia ouvir naquele tempo. Ele dizia: você está imundo, você está leproso. Ao ouvir aquela frase, a vida do homem se acabava. Ele teria que deixar o seu lar, a esposa, os filhos. Ele teria que deixar os amigos, os demais familiares. Não poderia mais ir ao templo, não poderia mais trabalhar. Ele estava condenado a um lixo fora da cidade. Abandono, desprezo. Então ele volta para casa, e a sua esposa prepara umas poucas mudas de roupa, alguns pães de cevada, algumas moedas, e eles se dirigem até os portões da cidade. Chegando lá, ele olha pela última vez para os seus filhos, e da sua esposa ele recebe um abraço, que vai ser o último abraço que ele vai receber. A partir daquele momento, ninguém mais vai olhar para ele, ninguém mais vai dar um abraço, um aperto de mão, não. Aliás, quando ele se aproximar, as pessoas vão fugir. A sua família volta, ele vai para o leprosário, e eu não sei quantos anos ele viveu ali, numa situação de desprezo, de abandono, de rejeição. Mas certo dia, estando ali, ele ouve uma boa notícia. Jesus de Nazaré vai passar bem próximo daquele leprosário. Aleluia. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu estou pregando aqui esta noite para pessoas que se sentem feridas. Eu olho para você e você está sorrindo, mas é apenas nos lábios. Por dentro o seu coração está partido. Você foi abandonado, não por inimigos, por familiares, por amigos que você confiava, e agora você se sente nessa situação, sendo rejeitado. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite aqui. Nesta quinta-feira, o Senhor não te trouxe em vão neste lugar. Esta palavra que prego é para a sua vida. O mesmo Jesus que passou próximo de onde este homem estava, Ele está passando aqui. Alguém crê no que eu estou pregando? Alguém crê no que eu estou pregando?
E o texto começa dizendo que ele se aproximou. Ao ouvir que Jesus ia passar, ele sai do seu leprosário e vai se aproximar. Aproximar. Esta é uma palavra que não tinha no vocabulário dele. A palavra para ele era afastar-se. Ele usava no pescoço um sino. E se alguém ouvisse, ou melhor, se alguém não ouvisse e ele estivesse perto, ele tocava o sino para que as pessoas soubessem que era um leproso. Se a pessoa não percebesse, ele ainda gritava: leproso, leproso, para que a pessoa se afastasse. Agora a Bíblia está dizendo que ele toma uma atitude inesperada, ele se aproxima, algo que ele não poderia fazer, algo que a lei dizia para ele não fazer, algo que as pessoas diziam para ele não fazer, mas ele fez, ele quebrou o protocolo. Sabe o que você precisa nessa noite? É de deixar as suas dúvidas de lado e colocar a sua fé em ação, porque quando você ousa, quando você coloca a sua fé em ação, você consegue tocar no coração dele. Ele se aproxima, eu não sei de que maneira, mas eu penso que ele fica escondido atrás de alguma coisa. E quando Jesus vai passar bem próximo, ele chega diante de Jesus. E tudo que eu esperava ler no texto é que ele implorasse a Jesus para que o curasse. Não é isso que acontece. O texto diz que ele chega diante de Jesus. Mateus capítulo 8 vai nos dizer que primeiramente ele adora a Jesus. Ah, meu Deus, como é fácil adorar quando tudo vai bem. Mas alguém que for abandonado, alguém que estava rejeitado, alguém que não tinha esperança, como é difícil adorar. Mas o Senhor quer ouvir a sua adoração, o Senhor quer ouvir pela fé o seu louvor. Portanto, esqueça um pouquinho essa situação, abra os seus lábios, levante suas mãos aos céus e adore pela fé, porque o milagre está chegando. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que Jesus é movido, o coração de Jesus, ele se move de íntima compaixão. E Jesus se aproxima dele, e Jesus estende a mão. Antes de curar a lepra, Jesus cura o coração daquele homem, porque há doenças no coração que são piores do que doenças físicas. Mais do que curar apenas a pele daquele homem, Jesus cura em primeiro lugar o coração dele. Todavia, sempre que ele tentava se aproximar de alguém, que ele dava um passo, as pessoas davam 2 passos para trás. É a primeira vez que alguém, depois de tantos anos, se aproxima dele e estende a mão, e diz mais, diz que Jesus o tocou. A Bíblia diz que Jesus tocou o leproso, e nessa noite ele quer tocar a tua vida também. Não importa qual seja o seu mal, não importa qual seja a sua dor, talvez seja a doença física, talvez seja a porta fechada do emprego, talvez seja um problema conjugal, um problema na justiça, não sei. O Senhor quer te tocar, o Senhor quer te tocar. E quando o Senhor toca a restauração, quando o Senhor toca a libertação, quando o Senhor toca a vida, ninguém fica igual depois que o Senhor Jesus toca. A Bíblia diz que o Senhor Jesus chegou na casa de Pedro. A sua sogra estava doente. Sabe o que Jesus fez? Antes de orar por ela, o Senhor tocou, pegou-a pela mão, e a Bíblia diz que a febre no mesmo instante a deixou. Ah, pregador, mas era febre. Ah, então deixa eu te contar algo maior. Jesus chega na casa de Jairo. A sua filha está morta. A Bíblia diz que em primeiro lugar o Senhor Jesus leva as suas mãos e pega a menina pela mão, e naquele mesmo instante a menina que estava morta veio à vida novamente pelo poder do toque do Senhor. Ah, meu Deus, o Senhor Jesus está entrando em Naim. Saindo de Naim, uma multidão, uma mulher que perdera o seu esposo, agora perdeu o seu filho. Jesus
vê aquela situação, ele é movido também de íntima compaixão. Diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus chega até o esquife, e o Senhor Jesus toca no caixão onde estava aquele jovem, e a Bíblia diz assim: e o morto se levantou, e o morto se levantou, e o morto se levantou pelo poder do toque de Jesus. Quantos querem receber o toque de Jesus essa noite? Então, de mão levantada, começa a falar uma palavra de adoração para Ele. Senhor, eu quero o teu toque. Que toda doença agora vá embora, que todo espírito do mal agora vá embora, que toda depressão, solidão, síndrome do abandono vá embora agora, pelo poder do toque de Jesus. Ei, raná, bará, massurianda, ranás. Aleluia, aleluia. O final do texto, você pode imaginar que este homem era um homem desobediente, porque Jesus disse: vai, mostra-te ao sacerdote, não digas nada a ninguém, mostra-te ao sacerdote, oferece a oferta pela purificação e vai para a tua casa. Ele começou a gritar e a apregoar para todo mundo o que Jesus havia feito. Você pode imaginar que esse homem seja desobediente, mas e se fosse você? Você conseguiria ficar calado mediante um milagre como esse? Só Deus pode curar a lepra. Existem situações que só Deus, e quando Ele fizer na sua vida, você não ficará calado também. No início do texto, o homem estava fora da cidade, Jesus estava dentro. No versículo 45, o homem está dentro da cidade, e o texto diz que Jesus não podia entrar na cidade publicamente. No começo do texto, o homem fora, Jesus dentro. No final do texto, é o homem que está dentro, Jesus está fora. Sabe por quê? Porque Ele tomou o lugar daquele homem, assim como Ele tomou o meu lugar e tomou o seu lugar também. Se você pode glorificar a Ele, levante a sua mão bem alto, levante a sua mão e adore a Ele agora, em nome de Jesus.